Fala aí, tudo bem com você? Me chamo Juan Santos. Eu sou professor de educação física e uma das áreas que eu tenho mais interesse é sobre a saúde mental e o exercício. Além da pandemia do coronavírus, a gente vive também uma pandemia de transtornos de humor. O Brasil, por exemplo, ele sempre esteve ali top ranqueado em relação à depressão, ansiedade. Porém, pelos efeitos vindo também de um isolamento social, crise financeira, crise política, a gente tem, junto com os casos do coronavírus, também casos aumentando de transtornos de humor, ansiedade, depressão, ideação suicida, entre outros. Mas quando a gente olha as abordagens, as intervenções, pensando na saúde mental, a gente pensava muito na parte da psiquiatria, da psicoterapia, mas no senso comum as pessoas já indicavam o exercício. Se você falar, talvez, sei lá, com pessoas mais velhas, elas vão falar sobre aquele tal de vai caminhar para espairecer. O que seria isso? Qual é a relação que existe entre o corpo, a mente e o exercício? E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa palestra de hoje, que eu já dei tanto no Corpo de Bombeiros, tanto também em empresas. E eu creio que vai ser assim de grande ajuda para você poder entender por que é importante você ser ativo se você quer ser feliz. O tema dessa palestra, deixa eu tirar aqui meu vídeo, é Mente Sã em Corpo São, que é um trecho aqui da sátira do Juvenal, que é o Mens Sana in Corpore Sano. No século I, Juvenal ele fez esse seguinte texto. Deve-se pedir em oração, aí grave esse trecho, que a mente seja sã no corpo são. Peço a alma corajosa que careça do temor da morte, que ponha a longevidade em último lugar entre as bênçãos da natureza. Grava esse trecho também, que suporte qualquer tipo de labores. Desconheça a ira, nada cobice e creia mais nos labores selvagens de Hércules do que nas satisfações, nos banquetes e camas de plumas do rei oriental. Revelarei aquilo que pode dar a ti próprio. Certamente, o único caminho de uma vida tranquila passa pela virtude. Sátira 10 do Juvenal. A gente percebe, através dessa sátira, que já aqui no século I, em Roma, já existia um apelo por saúde física e saúde mental. A saúde física eles expressavam bastante, eles acreditavam muito na relação do corpo e da saúde, tanto que as esculturas sempre eram de pessoas que tinham os seus corpos mais atléticos. E aqui ele também coloca um outro pedido, que é da mente sã. Eles ainda separavam o corpo da mente, pediam a mente sã no corpo são. Hoje a gente percebe que tudo é corpo e tudo é mente. Você vai perceber isso conforme eu for apresentando. E esse corpo e essa mente, quando é sã, ele também vai ter uma relação com suportar todos os tipos de labores, como os estresses que a gente tem na vida, como o estresse além do físico, mental, também acontece por conta dessa pandemia que a gente vive. E os conteúdos apresentados nesse trabalho serão, primeiro, a introdução, que vai ser o conceito de incorporação biológica. Como que os eventos que acontecem na sociedade, eles acabam interferindo no meu corpo. Vou explicar uma das teorias sobre a jornada da psicopatologia, como que isso se desenvolve. Quero falar sobre ideação suicida, que é o pensamento sobre tirar a própria vida, o cérebro doente, como que a atividade física ela vai influenciar na saúde mental, vou explicar os efeitos dessa saúde no cérebro, os conceitos sobre saúde, segundo a OMS, e quero fazer no final algumas considerações. Para iniciar, quero explicar o que é a incorporação biológica. Todas as vezes que nós pensamos em algo, esse pensamento ele vai gerar uma percepção branda do que seria aquilo na realidade. Um exemplo disso, pensa agora que você abriu a porta da geladeira, aí você viu aquele limão verdinho, cortou esse limão, e aí você foi,
começou a morder o limão, foi lá, comeu o limão todo. Você só entendeu o que eu tô falando porque a sua imaginação, ela cria uma percepção branda daquilo. Você pode ter feito uma cara assim, nossa, que azedo. Você pode ter, sei lá, sentido a boca salivar um pouco mais. Enfim, o teu corpo, ele de alguma forma expressa o teu pensamento. Mas quando isso ele acaba se repetindo, você acaba criando novos circuitos no seu corpo, a ponto de poder até alterar ali a biologia. Você faz uma remodelagem no seu cérebro, podendo ser positiva ou negativa. Nesse caso, estou falando sobre o estresse, que é um aprendizado do sofrimento. Eu abri aqui a página do G1 da Globo. Aqui, ó, nos últimos 3 minutos, estava fazendo a apresentação e abri assim, abri ao acaso. Falei, quero ver o que tem de mais atual. Primeira notícia, aqui ó, falando sobre os casos de Covid em Minas Gerais. Aí você desce, ataque em Burkina Faso, deixa 100 mortos. Você desce um pouco mais e fala ali sobre uma doação, uma filantropia, algo positivo, porém fala de um hospital que ele doou oxigênio, se doou porque alguém está precisando. Então todas as vezes que você vai tendo essa informação, ela vai gerando ali uma percepção branda do que seria a realidade. E é pequeno, é brando, mas isso é reforçado 1, 2, 3. Aí tu continua aqui lendo o jornal. 4 vezes. Mesmo com anúncios de restrições turísticas em Campos do Jordão, em Campos do Jordão é registrada aglomeração. E aí você vê, tá todo mundo aglomerando, esse pessoal não pensa no próximo. E a sua imaginação vai criando casos negativos. Aí você abre ali, tem um trecho pequenininho aqui, ó. Mogi abre inscrições para vagas em escolas de creche de educação infantil. Aí deu um alívio. Deu um alívio, mas nas próximas notícias, mais coronavírus, tiroteio, internação. E tudo isso vai sendo processado. Quando isso é processado aqui, ó, na sua mente, ele segue esse caminho que eu estou mostrando aqui. Córtex pré-frontal, hipocampo, área occipital e parietal. O que é isso? Eu não quero que você... Não é aula de neurociência, mas só para que você saiba que existe. A parte da frente, a parte 1, é a parte do animal racional. Aqui está as tomadas de decisões, aqui está o meu planejamento, nessa área está tudo aquilo que eu falo, que eu sou um animal, é minha racionalidade, é minha capacidade cognitiva. Quando eu quero pensar, área 1. Quando eu vejo algo, ele tem que ser processado, área 1. Porém, eu não sou só racional. No meu cérebro tem uma área, aqui ó, a 2, que está relacionada à memória. É a aula do hipocampo, é a área do hipocampo. Essa área ela armazena tudo aquilo que você acabou de ler. Tudo aquilo que você leu há um mês atrás. Tudo que você viu há um ano atrás. E o que ela vai fazer? Ela distribui essa informação aqui para 2 áreas. A área occipital e a área parietal. Nessas áreas são criadas imagens e sentimentos relacionados àquilo que eu pensei, que estava na minha imaginação. E isso aí é o que vai fazer com que você fique muito estressado. Você começou a ver muitas notícias negativas e aí você se sentiu mal com aquilo. Por que você se sentiu mal se não foi com você? Porque você tem uma percepção branda daquela realidade. E isso a longo prazo, isso aí adoece. Eu vou mostrar no próximo slide sobre essa jornada do adoecimento, essa jornada da psicopatologia. Esse efeito aí, eu não vou também entrar nesse assunto, mas é o que vai desencadear a minha fisiologia do estresse. A fisiologia do estresse ela serve para que eu possa poder entender se eu posso relaxar ou se eu tenho que criar vigília, se eu tenho que lutar, se eu tenho que fugir. E aí você fala, poxa, eu tô dormindo mal, eu tô mais estressado, eu tô mais ansioso. Por quê? Você está tendo uma hiperativação da fisiologia do estresse por conta de uma incorporação biológica. Lembra, aquilo que está lá na sociedade, através dos meus sentidos eu captei, eu processei e eu gerei em mim uma percepção branda como se fosse realmente comigo. E aí o que isso vai acontecer? Eu posso ter já algumas predisposições, como questões psicossociais,
O meio que a gente vive, ele já predispõe que a gente tenha algum tipo de psicopatologia. Eu tenho questões que elas podem ser hereditárias, porém, quando eu tenho casos como o de agora, ele vai lá, aumenta, principalmente se eu já sou uma pessoa mais vulnerável a desenvolver algum tipo de psicopatologia. Porém, isso não vai acontecer do dia para a noite. Pode ser que antes de desenvolver ansiedade, depressão, eu tenha somente sintomas. Sintomas ansiosos, sintomas de melancolia. E essa é a segunda parte. Às vezes coisas que a gente nem repara no dia a dia. Por exemplo, sei lá, eu comecei a dormir mal, comecei a ter insônia, eu tô tendo esquecimento. Eu não consigo raciocinar direito, não tenho atenção. Eu começo a ler, daqui a pouco minha mente viaja e fala, não consigo fazer isso. Isso são sintomas também do estresse crônico. Até o ponto que isso realmente pode se manifestar através de uma psicopatologia. E aí sim eu tenho uma depressão maior, eu tenho um comportamento suicida, e aí eu preciso de um tratamento direto, ali é psiquiatria. E um problema que também pode acontecer, que é muito grave, tem diversos casos, mas não comentado, que é sobre a ideação suicida. A ideação suicida ela pode ser tanto passiva quanto ativa. Na ideação suicida passiva é quando eu tenho só um pensamento sobre a morte, mas eu não tenho plano. Eu falo, pô, era melhor não ter nascido, é melhor morrer do que ter a vida dessa forma. Ou pode ser ativa. Na ativa eu já tenho um planejamento mesmo. Eu já criei uma forma de tirar minha própria vida. Tem um termo que fala assim, cão que ladra não morde, quem fala não faz, o que é mentira, pô. Até porque se a gente for pensar, cão que ladra morde, tá um pitbull latindo pra você, tu vai querer fugir. Ou então pensa de outra forma, se uma pessoa chega e ameaça a sua vida, fala assim, eu vou tirar a sua vida, eu vou te matar. Você provavelmente daria um pouco mais de atenção para esse caso. O que às vezes a gente não faz quando é a ideação suicida. Os casos no mundo da ideação suicida, a gente tem aqui, ó, os Estados Unidos, são números altíssimos, 22 a cada 100 habitantes. Colômbia, se eu não me engano, aqui, ó, são 18 casos a cada 100 habitantes. Canadá, 15. Isso aqui são sempre média, tá? Não precisa se prender a esses números. No Brasil, a gente tem um problema muito grande com dados. Todos esses números eu peguei do artigo do Gustavo Turek, que é um psiquiatra. Mas no Brasil a gente não tem dados muito críveis. Mas isso aí gira em torno aqui de 15, 17. E a Itália a gente pode ver aqui, ó, níveis baixinhos de ideação suicida. A ideação suicida é tão grave que ela, que é o primeiro passo do suicídio, quando a gente vai olhar nos dados da OMS, mesmo que esses números sejam subnotificados, aproximadamente 800 mil pessoas todo ano tiraram sua própria vida. Isso aqui, ó, daí mais ou menos a cada 40 segundos um caso de suicídio. E ainda que esse número seja muito alto, quando a gente vai ver os dados, apenas 35% dos países que estão vinculados à OMS têm dados críveis, e isso aí vai dar em média 11,5 suicídios a cada 100 mil habitantes. Mas existe algum órgão que é afetado? Você pode estar se perguntando, porque, sei lá, uma pessoa que é hipertensa pode ter um problema no coração, ou ali no vaso, no endotélio. Um diabético pode ter um problema lá no pâncreas, ou então na cascata de reação, lá da captação da glicose. Sei lá, uma pessoa pode ter um problema renal, você consegue ver. Mas quando tem uma psicopatologia, onde que isso acontece? E a gente vai perceber que existe no cérebro alguns indícios que vão mostrar essa doença. Independente da causa que você fale, você pode falar uma causa psicológica, uma causa, sei lá, social, uma causa espiritual. Tudo vai se manifestar no cérebro. E como? Através de questões da serotonina. A gente pode ter problemas, questões vasculares, marcadores de inflamação, morte neuronal. Enfim, eu não quero entrar nesse assunto porque não é uma aula de neurociência. Mas o que eu quero deixar bem claro às vezes, principalmente os pacientes que têm alguma psicopatologia podem estar falando, mas o que acontece comigo? Às vezes é só um órgão, que é o cérebro, que tem algum tipo de alteração, que aí é danosa. Se tem algum distúrbio ali, bioquímico, e por isso ele desenvolve alguns problemas relacionados ao afeto, como poderia ser em qualquer outro órgão. As pessoas têm
sei lá, as pessoas têm hipertensão, as pessoas têm cirrose, as pessoas têm problemas renais e pode ter um problema também no cérebro. Porém, esse problema no cérebro vai estar desencadeando os problemas relacionados à imaginação, comunicação, um problema no coração. Ele não, a priori, ele não desenvolveria nenhum tipo desses sintomas. Mas o problema no cérebro, que é onde acontece a nossa vida como ser humano, eles vão desencadear em problemas relacionados ao seu humor. Mas e o exercício, ele vai te ajudar como nisso tudo? E se eu falasse isso, acho que talvez há 10 anos atrás, a pessoa poderia falar, pô, Juan, você tá viajando, né? Sei lá, tá uma pessoa com ansiedade, depressão, tu vai mandar correr, tu vai mandar fazer musculação, crossfit. Porque a gente tinha uma divisão muito grande, né, de corpo e mente. Eu lembro que tinha um filme Ghost que mostrava lá, saía, tinha o corpo, aí o corpo do, acho que do Patrick Swayze, lá eu morria, aí subia o Gasparzinho, que depois se comunicava com a mulher. E aquele Gasparzinho, eu quero dizer que ele está aqui no seu cérebro. E o exercício, ele vai melhorar o coração, ele melhora chama aqui, os vasos, o seu músculo, e ele também pode melhorar o cérebro. E lembra que eu falei que os transtornos de humor estão no cérebro? Tem indícios deles que mostram que eles estão no cérebro? Então, se eu pratico uma ginástica para o cérebro, esse meu cérebro também consegue melhorar os sintomas. Esses dois pesquisadores, o Felipe Barreto Schultz e o Dave Van Capfort, eles pesquisam justamente sobre saúde mental e eles têm encontrado isso nos artigos dele. Quando você se torna mais ativo, seus marcadores de saúde mental, eles também melhoram. E o mais interessante é que eles falam sobre qualquer tipo de atividade física. A gente da educação física pensou muito só no alto rendimento, no atleta, porém, a partir do momento que você quebra a sua inércia, isso já faz com que você tenha uma saúde mental melhor. Por que que isso vai acontecer? O exercício ele vai gerar alguns efeitos aqui no meu sistema nervoso central. O efeito agudo, quando você pratica uma atividade física, um exercício, ainda que você não goste, existe um efeito biológico que faz aqui, ó, com que eu tenha uma certa euforia. É a onda do corredor, ou a euforia do corredor, que é o run and high, que é uma sensação mais agradável. Você terminou ali o seu treino, ou então durante ele você tem uma sensação mais de um prazer, ou de uma analgesia, se sente mais tranquilo. Isso se dá, a gente pensava muito só na endorfina, porém ele vai acontecer por conta de dois marcadores. Tanto aqui a beta-endorfina quanto a anandamida. A endorfina, ela trabalha através do circuito dos opioides, é um analgésico mesmo natural, mas a gente tem também a anandamida, que é do endocannabinoide, que ela traz aquela sensação mais de relaxamento, de bem-estar do exercício. E a gente também tem as respostas crônicas. Aqui, nas respostas crônicas, já tem uma mudança na estrutura. De novo, como eu falei que a psicopatologia ela afeta o cérebro, eu tenho uma melhora também do meu cérebro. Eu tenho áreas relacionadas ao afeto positivo que elas são mais ativadas. Um pesquisador chamado Richard Davidson, ele vai falar que as pessoas que têm algum tipo de transtorno de humor, elas vão ter a área direita do córtex pré-frontal mais ativada, enquanto do humor positivo, a área esquerda. O exercício ele melhora a ativação da área relacionada ao humor positivo. Isso a gente encontra mais em modelos animais. Se você tem as psicopatologias, elas demonstram uma certa morte de neurônios. Neurônios, por exemplo, daquela área da memória, que é o hipocampo. A neurogênese no ser humano ainda é um caso a ser discutido, porém existe essa hipótese. E parece que o exercício também ele ajuda na neurogênese, na formação de novos neurônios e também na melhoria da vascularização, que é a angiogênese. E de forma crônica, as minhas células do meu sistema nervoso central, os meus neurônios, eles de alguma forma eles melhoram tanto a função, comunicação e a estrutura através do exercício. Muito se dá também por conta de uma proteína chamada BDNF, que não cabe também aqui ficar explicando sobre isso. E, além dos benefícios biomédicos mesmo, também tem benefícios
que eles acontecem aqui a níveis psicológicos, como alta eficácia. A alta eficácia é a capacidade que eu tenho de efetuar determinada tarefa. Essa tarefa pode ser um trabalho que você tem para entregar na sua empresa, pode ser a vitória sobre alguma doença, por exemplo, no processo da cura de um câncer, você se sentir mais capaz de fazer isso. Eu tenho caso até de uma aluna minha que passou por um processo de câncer e ela falou assim que o exercício ajudou muito porque ela se sentiu mais apta a suportar aquela carga. Isso é um efeito psicológico do exercício. Quanto mais apto fisicamente você se torna, você se sente mais capaz em qualquer área da sua vida. E tem também outro efeito muito positivo, que é a mudança do foco atencional. O exercício ele traz o engajamento para o momento presente. Então, como o seu foco está no seu corpo, de uma hiperventilação, de um coração que acelera, lembra que eu falei que a imaginação ela gera uma percepção branda da realidade? Essa percepção, dependendo do caso, ela pode ser mais abrupta, pode ser mais forte, perdão, como no caso de transtornos pós-traumáticos, que a pessoa tem uma percepção severa do que ela está imaginando. Ou também no estresse crônico, também tem aumento dessa percepção. E o exercício ele muda teu foco fica pro agora, saindo daqueles sentimentos que são gerados de forma negativa pela imaginação. Mas se você falar, Juan, eu odeio praticar exercício, o que eu posso fazer? Existem algumas estratégias, que são as valências afetivas do exercício. Uma das teorias é a teoria hedônica, que é basicamente faça aquilo que você gosta. Ah, Juan, mas eu não gosto de nada, então faça aquilo que gere menos desprazer. Quando você faz isso, existe uma tendência maior de você se engajar na tarefa. Esse modelo aqui circunflexo, ele vai mostrar o seguinte: conforme eu aumento a intensidade do meu treino, eu gero mais desprazer e maior percepção desse desprazer. Essas duas linhas aqui da horizontal é a relação do quanto que eu me sinto, e aqui é o quanto que eu tô presente, quanto que eu tenho percepção sobre mim mesmo. Então, o que é interessante, principalmente para quem está começando? Ou que a carga não seja tão alta, não vou explicar muito sobre isso, só quero te dar uma dica aqui prática. Ou então, se ela for alta, que ela não dure por muito tempo. Você faça aqueles modelos de 30, 1 minuto, descanse 2, 3 minutos. Ou então, se você quer fazer um treino com um pouco mais de duração, que ele seja aqui, ó, mais levinho. Quer fazer a tua musculação? Não faz até morrer, coloca um intervalo um pouco maior. Quer fazer corrida ou dar um tiro, descansa. Ou então faz um longo um pouco mais moderado, porque isso parece aumentar tanto a aderência quanto a adesão ao exercício. E outra coisa que você pode usar também são as variáveis dessa teoria chamada teoria da autodeterminação. Na teoria da autodeterminação, a gente tem 3 pilares, que são aqui, ó, autonomia, competência e relações sociais. Então procure algo que você se sinta apto para fazer sozinho, você não tem necessidade de um profissional, seja lá o que for. Vai malhar? Não vai tentar fazer coisas muito difíceis, muito elaboradas. Começa pelo básico. Vai naquilo que você fala, cara, eu sozinho conseguiria fazer esse tipo de atividade. Você consiga, ou que você é bom, ou que você também perceba que você pode melhorar naquilo. Se você é bom na natação, começa nadando. Se você é bom na corrida, começa nadando. Perdão, se você é bom na corrida, começa correndo. Eu brinco e falo que o Bolt sempre vai se sentir melhor nas pistas e o Michael Phelps sempre vai se sentir melhor na piscina. E, por último, tenha boas relações sociais. Se aquele ambiente ele é agradável para você, a tendência também de você ser mais engajado naquela tarefa vai ser maior. O exercício ele não é cura para todas as doenças, né? Quando a gente pensa em saúde, também a mental vai estar incluída nisso. A gente tem que pensar em diversas variáveis. Variável social, intelectual, espiritual, emocional e física. Eu aqui estou falando sobre uma das valências. Então, assim, caso você queira melhorar a sua saúde como um todo, não pensando somente na ausência de doenças, mas talvez pensando em ser alguém mais saudável, ser alguém melhor, a gente tem que pensar tanto na saúde social, na saúde intelectual, na física, que é que eu estou falando principalmente nessa aula de hoje, emocional e espiritual. O profissional de educação física ele vai trabalhar muito nessa área da saúde física. Porém, às vezes seja necessário que eu tenha outros profissionais que eles vão me ajudar em outras áreas. A espiritual eu só quero explicar um pouco mais, porque às vezes a gente pensa em religião,
Mas espiritual é só que você tenha algo que transcenda esse mundo aqui. Talvez seja uma missão, uma caridade, uma generosidade, enfim, seja lá o que for. Mas eu estou falando sobre muito mais aqui verdade, bondade, beleza da vida. Isso é questão espiritual. E todas as áreas, elas precisam ter a devida atenção para que eu possa realmente ser saudável. E para finalizar essa apresentação, quero usar a frase aqui do Hipócrates, que é tido como pai da medicina, que é: a falta de atividade física destrói a boa condição de qualquer ser humano, enquanto o movimento e o exercício físico metódico o salva e o preserva. Muito obrigado.